Vamos passar então para o nosso tempo de reflexão dessa noite. E hoje nós vamos olhar para um texto que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já cantamos um pouco sobre isso, já falamos sobre essa questão da ajuda, do socorro, do cuidado de Deus sobre nós. Lemos o texto do Salmo 121, tão conhecido, que também nos apresenta essa realidade. E agora nós vamos então refletir nesse texto. Então você pode abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 5 a 7. E vamos então pensar um pouco sobre isso. Ajuda em tempo oportuno. Eu vou ler e peço que você acompanhe. 2 Coríntios 7, de 5 a 7, diz assim a palavra de Deus. Porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Ele nos trouxe ânimo não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Vamos orar ainda mais uma vez? Pai, pedimos mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações. Cremos no poder da Tua palavra, cremos na importância dela para as nossas vidas, cremos que de fato ela deve ser aquilo que conduz, ó Deus, as nossas vidas, e pedimos então que o Senhor nesse tempo fale aos nossos corações através dela. Que o Senhor nos mostre o Teu caminho, a Tua direção e que tenhamos a humildade de aceitar e principalmente de obedecer aquilo que o Senhor tem nos mostrado. É isso que nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, eu acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre essa segunda carta aos Coríntios. Na verdade, dentre as cartas de Paulo, é difícil a gente dizer, né, quais exatamente são as mais conhecidas, mas tem algumas que acabam tendo quase que um certo destaque por conta do seu conteúdo. Então, na minha cabeça, já vem na mesma hora, por exemplo, a carta aos Romanos. Né? Romanos, que tem um conteúdo teológico tão profundo, que trata profundamente de assuntos centrais da nossa fé. Então, talvez seja uma carta que a gente cite com mais frequência, que a gente conheça alguns versículos mais. Uma outra carta que a gente também talvez conheça bem é a carta aos Filipenses, né? Tem alguns textos bem conhecidos. E eu acho que, assim, 2 Coríntios, no mínimo na minha percepção pessoal, talvez seja uma carta que a gente não destaque tanto, né? não conheça tanto assim os textos. Paulo escreve essa sua carta durante a sua terceira viagem missionária. Acredita-se que foi por volta do ano de 56. Se nós olharmos lá no livro de Atos, a gente vê esses relatos das viagens e a gente vai chegar, se eu não me engano, ali por volta do capítulo 18, 19, mais ou menos, de Atos, onde entra nessa terceira viagem missionária. Nessa terceira viagem, Paulo, na verdade, começa principalmente a revisitar igrejas que já haviam sido constituídas nas outras viagens. Claro que Paulo sempre busca as oportunidades de pregar o evangelho e talvez até de iniciar uma nova igreja em algum local, mas o foco dessa viagem acaba sendo mais nesse sentido. E ele escreve então essa carta nesse ano de 56, durante essa viagem missionária, quando ele estava nessa região chamada Macedônia. A gente vai se lembrar talvez de um episódio bem conhecido do livro de Atos. Isso na segunda viagem missionária, quando Paulo ele tem um sonho, uma visão, e ele vê um homem que diz, vem, ou passa para a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo, então, naquele momento, entende que era uma direção de Deus, e eles vão para essa região naquele momento. E lá são, então, instituídas essas igrejas naquela região, e agora ele está novamente visitando as igrejas nesse lugar, quando então ele vai escrever essa carta. E ele escreve essa carta porque ele recebe notícias da igreja de Corinto através de Tito. A gente sabe que também Tito é um dos pupilos, vamos dizer assim, de Paulo, né? Assim como Timóteo era até chamado ali de seu filho mesmo na fé, de alguém que foi instruído por ele, Tito também era alguém que foi de certa forma, ensinado por Paulo, enviado por Paulo em alguns momentos para cumprir algumas funções, e temos, inclusive, no Novo Testamento, uma carta pessoal, pastoral, direcionada para Tito. Mas Tito, então, chega até lá a Macedônia, onde Paulo estava, e ele traz algumas notícias. Inclusive, a gente vê que isso é mencionado no texto que a gente acabou de ler. Ele fala, olha, Tito chegou trazendo notícias da cidade de Corinto. E Tito traz notícias boas e ruins, pelo que a gente percebe no conteúdo de toda a carta. A notícia boa
é que os irmãos dessa igreja, da cidade de Corinto, eles tinham recebido, eles tinham acolhido uma carta que Paulo tinha enviado antes, que ela é conhecida como a carta severa de Paulo. Na verdade, se depois você ler os versículos seguintes do que a gente leu, a partir do versículo 8, a gente vai ver que Paulo está falando sobre essa carta. Eu vou só ler o 8, só para a gente ter uma noção. Ele diz assim: porque ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo disso, embora anteriormente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Mas aí ele vai dizer que para frente, que então ele ficou triste, ele ficou meio preocupado de ter mandado uma carta tão dura para aquela igreja, mas que agora ele viu o resultado que isso trouxe, então ele agora passou a se alegrar, porque aquele arrependimento, aquela tristeza, né, que aquela carta causou nas pessoas, porque era uma carta muito dura, levou elas ao arrependimento. Então isso foi uma coisa boa. Essa carta que Paulo está se referindo, a maioria dos estudiosos vão dizer que é uma carta que nós não temos na Bíblia. Né, nós temos 2 cartas para a igreja de Corinto, mas acredita-se então em uma terceira carta que foi enviada, alguns falam até de uma 4ª carta que Paulo enviou para essa igreja, e seria então essa carta perdida, digamos assim, essa carta muito severa, né, que Paulo trata de algumas questões de forma muito dura com aqueles irmãos. Mas então essa é a boa notícia. Tito chega com Paulo estava preocupado com isso, né? Ele mandou essa carta, ele falou: puxa vida, será que, né, vamos dizer assim no nosso termo, será que eu não exagerei, né? Será que eu não pesei demais a mão? E agora, né? Será que eles não vão conseguir lidar com isso? Ele estava preocupado com isso. Então, Tito vem e traz a notícia que aqueles irmãos tinham acolhido isso tinha levado eles ao arrependimento e que era uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, por causa da carta de 2 Coríntios, nós vamos perceber também que tinha notícias ruins trazidas por Tito, que que haviam grupos naquela igreja, naquela localidade, que estavam tentando questionar a autoridade de Paulo, para que eles conseguissem trazer outros tipos de ensino. Aquele tipo de coisa que a gente já está mais ou menos acostumado nesse contexto do Novo Testamento, né? Surgem falsos mestres, pessoas tentando desviar, né, desvirtuar o caminho da igreja, e aí, na época, eles não tinham a Bíblia formada como nós. Então, ali tinha que haver quase que uma disputa, né? Paulo, então, ele não podia largar a mão, porque se ele largasse mão, daqui a pouco, aquele grupo já tinha se enveredado por um caminho inadequado. Então, Paulo ele tem que ali defender, né, o seu ministério, defender a sua autoridade. Por isso que a maioria do texto do 2 Coríntios, se depois você ler, você vai perceber que tem muito disso. Paulo falando sobre o seu ministério, sobre a forma como eles buscam permanecer fiéis a Deus, né, e sobre como, então, aqueles irmãos precisam observar tudo isso para não serem influenciados por aquilo que é inadequado, por aquilo que desagrada a Deus. E nesse trecho, então, que a gente vê, a gente percebe que Paulo ele meio que abre o coração dele. Ele expõe aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava sentindo, especialmente em relação a essa situação com aqueles irmãos, com aquela igreja. Ele fala que ele estava preocupado, ele fala que ele estava abatido por causa daquilo. Ele não tem reservas, né, em se expor e em mostrar para aqueles irmãos que ele estava nessa situação. E aí, esse texto ele nos traz, como muitos outros na Bíblia, né, um caminho, de certa forma, de como de algumas coisas que nós precisamos entender em relação a momentos que nós passamos por dificuldade. Momentos que estamos sofrendo, momentos que estamos passando por tribulações. O próprio Salmo 121, que a gente leu mais cedo, é um texto muito conhecido nesse sentido. De vez em quando a gente volta a falar sobre isso, né, porque é uma coisa que a gente precisa sempre ser reanimado, né, na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Mas esse texto, eu acho ele muito bonito, né, alguns detalhes que ele traz. Então eu gostaria de trazer algumas verdades nesse sentido, sobre como Paulo, no meio de uma dificuldade que ele estava enfrentando, ele recebeu a ajuda, o socorro da parte de Deus, né, no tempo oportuno. E aí eu gostaria de trazer, como eu falei aqui, algumas verdades. E a primeira delas, né, a primeira questão que eu quero destacar nesse texto é que nós precisamos entender que as lutas, que as tribulações são inevitáveis. Eu sei que isso não é novidade para nós, como eu falei, a gente de vez em quando volta a falar sobre isso. E a gente sempre destaca que é diferente de como em alguns meios se prega, né? Tem meios,
tem igrejas, tem pessoas que usam o nome de Deus para tentar passar uma falsa ideia de que se nós seguirmos a Deus, a nossa vida vai ser um mar de rosas, né? Vai ser tudo tranquilo, tudo mil maravilhas, né? Existem aí músicas, né, desse meio que falam só disso, né? Que só se é claro que nos agrada. Falar de alegria, falar de bênção, falar de vitória é algo que nos motiva. Mas não é uma realidade, né? As lutas são inevitáveis na nossa vida e elas vão fazer parte da nossa existência durante toda a nossa vida. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós vamos passar por isso. E nesse trecho, então, que nós encontramos, nós vemos mais um relato de Paulo. Eu acho que se a gente fosse procurar em todas as cartas e no livro de Atos o tanto de vezes que Paulo fala sobre as dificuldades, as tribulações, os problemas que ele passou, eu acho que daria, né, uma grande quantidade de conteúdo. Porque muitas vezes é difícil pegar uma carta de Paulo em que ele não cita um momento, um episódio na sua vida em que ele passou por uma dificuldade. Então era algo constante na vida dele também, essa questão das dificuldades, das tribulações. E eu acho muito interessante nesse texto que ele nos dá a ideia de que ele esperava chegar na Macedônia, que nós falamos que é onde ele estava, e dá a impressão que ele tinha a intenção de ter algum tipo de alívio ali. Porque ele diz assim, no versículo 5, porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário. Então, olha que interessante, né? Dá a ideia que Paulo, assim, ele está vindo de outro lugar, ele está vindo, na verdade, de Troade, é uma outra cidade, e ele tinha essa expectativa. Ele falou, deve ter pensado assim, vamos para Macedônia, porque pode ser que lá a gente vai encontrar a situação um pouco mais tranquila, né? A situação vai estar um pouco melhor. Mas ele fala, nem quando chegamos à Macedônia nós tivemos descanso. Nós já continuamos passando por dificuldades, por situações. Inclusive, eu coloquei aqui, só para ver esse caminho de Paulo, voltando um pouco nessa mesma carta, no capítulo 2, Paulo fala sobre isso, né? Parece que aqui ele retoma o que ele já estava tratando no capítulo 2. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 2, 12 e 13. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então aqui a gente tem essa informação, que Paulo estava nessa outra cidade, Troade, ele chegou lá para exercer o seu ministério, teve uma oportunidade para isso, né? Ele falou, o Senhor abriu uma porta para isso, mas eu estava tão atribulado, tão incomodado, eu não tive descanso, né, no meu espírito, porque ele tinha esse desejo, essa necessidade de se encontrar com Tito, inclusive, principalmente, para receber essas notícias em relação à igreja de Corinto. E aí ele fala, como ele não encontrou ali Tito, ele não conseguiu, ele resolveu ir até a Macedônia. Mas, como o texto que nós lemos antes, do capítulo 7, nos mostra, mesmo chegando na Macedônia, a situação não se resolveu imediatamente. Ele não chegou lá e já encontrou Tito, e tudo se resolveu. Não. Então, ele ainda passou por um tempo de dificuldade, de problemas, de lutas, de tribulação. E nós precisamos sempre reforçar isso na nossa mente para que a nossa relação com Deus não seja inadequada. De acordo com toda a referência que nós encontramos na Bíblia, de acordo com os modelos que nós vemos na Bíblia, existe quase que uma regra, né? Uma realidade que é comum, que é, quanto mais nós quisermos servir a Deus, quanto mais nós quisermos ter uma vida relevante, mais nós estaremos expostos às dificuldades e lutas. Porque a gente pode optar por ter uma vida, vou usar o termo assim, acanhada, né? A gente pode optar por ficar no nosso cantinho, viver a nossa vida com o mínimo possível, digamos assim, né? Nesse sentido da nossa fé. A gente pode optar por não compartilhar com as pessoas de Jesus, a gente pode optar por não se incomodar com as injustiças que acontecem e de levantar a nossa voz em relação a isso. E isso pode nos trazer uma certa tranquilidade. Mas quanto mais nós entendemos que o Evangelho nos move na direção do próximo, quanto mais nós entendemos que Deus quer usar a nossa vida para fazer a diferença na vida das outras pessoas, mais nós passaremos por esse tipo de situação, por esse tipo de luta, por esse tipo de dificuldade. Paulo nós conhecemos como sendo um grande homem de Deus. Todo mundo diz que, além de Jesus Cristo, né, que é o próprio Filho de Deus, que é em quem se baseia a nossa fé,
Em toda a história do cristianismo, não existiu nenhum outro nome, nenhum outro homem ou mulher que tenha sido tão importante quanto Paulo. Né? Porque ele que levou naquele início o evangelho de fato para os gentios, para tantas cidades, para tantas regiões, para vários países ali, e foi poderosamente usado por Deus. E nós sabemos que Paulo estava ali compartilhando a coisa mais preciosa que existe, que é a verdade da salvação, do amor de Deus. Ele não estava lá para causar problema para as pessoas, num sentido assim, olha, eu vou vir aqui para perseguir vocês. Né? Antes ele já tinha feito isso. Mas agora ele não estava oferecendo nenhum tipo de risco, de incômodo nesse sentido para as pessoas. Mas a gente sabe que a verdade do Evangelho também acaba incomodando. Por mais que seja a melhor notícia e o melhor presente que a gente pode compartilhar com alguém, é a verdade do Evangelho, ainda assim, isso gera incômodo. E por isso que eu falei, quanto mais nós quisermos ser úteis no reino de Deus, quanto mais nós quisermos que a nossa vida reflita a luz de Cristo, mais vai incomodar. Você já viu, de repente, num dia de bastante sol, você está andando pela rua, e ou tem um espelho, pode ser o espelho de um carro, ou pode ser um vidro que tem a questão que reflete, né? Isso acontece até mesmo, por exemplo, com um relógio, que quando no sol a gente usa aquela expressão que dá ar, né? Que reflete a luz. Às vezes um relógio pequeno no braço de alguém a uma certa distância, se ele dá o ângulo certinho, aquele reflexo, né, vem na nossa visão e aquilo nos incomoda. Então dá para a gente fazer um paralelo aqui, nesse sentido de quando nós refletimos a luz de Cristo. Porque a luz de Cristo, quando ela chega, o Evangelho, a luz do Evangelho chega até as nossas vidas, ela revela o quanto nós somos falhos, ela revela o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nossos caminhos são tortos. Então, quando nós cristãos nos propomos a refletir a luz de Cristo através da nossa vida, essa luz vai chegar na vida das pessoas e vai gerar esse mesmo tipo de incômodo, né? Tem gente que vai fazer assim, não, sai daqui, né? Eu não quero você aqui perto de mim. Né, e vai ser visto como incômodo. Então, nós precisamos entender isso, né, que as lutas são inevitáveis. E aqui nós estamos falando principalmente nesse sentido espiritual. Mas nós passamos também por outras lutas que fazem parte da nossa vida, e nós podemos aplicar isso também, esse conceito. Enquanto estamos aqui neste mundo caído, enquanto temos um corpo que ainda tem a natureza do pecado em si, por mais que sejamos já transformados, mas ainda não estamos completamente, né, não fomos glorificados, nós carregamos isso nas nossas vidas. E é interessante ainda nesse versículo 5, que Paulo ele diz assim, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Olha que interessante, né? Quando a gente fala do apóstolo Paulo, como eu falei, a gente conhece um pouco da história dele, a gente sabe de tantos episódios em que Paulo foi perseguido, em que ele sofreu, então, esse tipo de pressão externa, né? Então, que ele chama aqui de lutas. Em alguma versão pode ser que diga aí conflitos. Então, para a gente é normal pensar que Paulo, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele passou por tantas coisas, sofreu tantas lutas externas. Mas aqui, Paulo ele é humano o suficiente, ele é humilde o suficiente para abrir o seu coração e para dizer que ele também passou por temores. Que o problema dele não eram apenas as pressões externas, as perseguições das pessoas, mas que ele, por mais que ele fosse um grande servo de Deus, um apóstolo escolhido por Deus, ele também tinha temores no seu coração. Ele também tinha medos no seu coração. A gente pode, né, se surpreender um pouco com isso. Como assim, né? Paulo tinha medo, tinha temores, mas nem ele estava livre disso. E então, precisamos reconhecer isso na nossa vida, que é natural, mesmo que conheçamos a Cristo, mesmo que caminhemos a nossa vida toda com Cristo, podem chegar momentos da nossa vida que a gente vai ter medo, que a gente vai sofrer, que a gente vai ter uma angústia mais profunda na nossa vida. Hoje a gente tem tratado de uma forma mais aberta no contexto da igreja, por exemplo, sobre a questão da depressão, que em alguns meios, talvez ainda seja, ou há tempos atrás, era tratado simplesmente como uma coisa, quase como se fosse um pecado, ou até como um pecado, né? Sendo que existem outros fatores que interferem nisso. Porque isso tem a ver com a nossa natureza, com as nossas limitações. E nós precisamos reconhecer isso, né? É bonito quando a gente vê na palavra de Deus, a gente já falou isso tantas vezes, o Carlos já citou isso, né? Como a palavra de Deus não esconde a fraqueza dos homens de Deus.
A Bíblia não finge, né, que está tudo bem, não pega a história de Davi e coloca só os feitos, as conquistas dele, mas mostra também o momento em que ele deseja a mulher do próximo, né, que era Batseba, e ele se deita com ela, e ele acaba cometendo, né, por um homicídio, né, por mando, não executando, mas mandando colocar o seu marido na linha de frente para que morra. Mas a gente sabe que, no exemplo de Davi que a gente sempre fala, ele era alguém que reconhecia isso, que se humilhava diante de Deus e voltava a ter um relacionamento com Deus. E a gente vê aqui Paulo, né, mais um desses momentos também que vemos essa expressão da sua limitação e da sua fraqueza. Então, esse é o primeiro ponto, né, muito básico, muito conhecido de todos nós, mas que precisa sempre ser lembrado. As lutas são inevitáveis. Não é porque somos cristãos que podemos exigir da parte de Deus que a nossa vida vai ser só alegrias e só vitórias e só tranquilidade. Mas aí, nós percebemos também claramente no texto que nós podemos contar com o socorro da parte de Deus. E eu acho isso muito bonito também, a expressão que Paulo usa nesse momento. Olha o que ele diz no versículo 6. Ele diz assim: mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Interessante isso, né? A gente vê a primeira palavrinha aí do versículo, a palavrinha mas Deus. Ele fala, olha, nós estávamos sofrendo, eu estava passando por tribulações, eu estava com o meu espírito, né, inquieto, desde lá de Troade, eu estava incomodado com aquilo, eu não estava bem, eu estava passando por fora conflitos e por dentro medos, temores. E isso durou um tempo da vida de Paulo. Deus poderia ter agido lá atrás, lá em Troade, né, mandado Tito ir lá para Troade e resolvia. Mas não, Paulo teve que passar por esse processo, mas chegou um momento, né, um momento oportuno, um momento dentro da vontade de Deus, em que Deus então intervém e age. E agora Deus muda essa realidade. Né? Mas Deus, no momento que ele estava atribulado, abatido, cheio de temor, Deus age. E essa descrição que Paulo traz de Deus aqui é maravilhosa. Deus que dá ânimo aos abatidos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cremos. O Deus do ânimo. Essa é uma verdade muito preciosa que a Bíblia nos mostra. Inclusive, a Bíblia nos dá a indicação que Deus tem um carinho especial, digamos assim. Ele dá uma atenção especial para aqueles que sofrem, para aqueles que passam por aflições. Nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Nós vemos isso na prática, por exemplo, do próprio Jesus Cristo. Hoje de manhã, na nossa escola bíblica, falamos que a revelação principal de Deus é através de Jesus, né? E então nós olhamos para Jesus e enxergamos o modo de Deus agir. E quem eram as pessoas que Jesus mais procurava ou permitia que se achegassem a ele e a quem ele dava atenção? Eram aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam em dificuldades, aqueles que reconheciam a sua necessidade de ajuda. Porque aqueles líderes religiosos que estavam bem e que se achavam poderosos em algum nível, que achavam que tinham, né, um acesso especial a Deus, esses nunca se aproximavam de Jesus com humildade para receber algo da parte dele. Então a Bíblia nos mostra isso, que Deus se importa, que Deus dá ouvidos àquele que clama, que Deus está sempre disposto a nos ajudar, como falamos no Salmo 121. O Senhor é quem te guarda, e esse Senhor, o guarda de Israel, ele não dormirá, ele não tosqueneja, ele não bobeia, ele não dá, né, não tem aquele segundo de bobeira que ele está desatento. Ele está cuidando de nós. Então, quando estamos aflitos, nós temos essa tendência de perceber a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, e aí é que Deus age. Paulo vai dizer em outro momento, né, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu reconheço. Fraco nós somos. Nós nunca, na verdade, somos fortes. Mas tem momento que a gente se acha forte. E quando a gente acha que está tudo bem, ou quando, né, a nossa vida parece que está mais ajustada, a gente permite que o nosso coração se encha muito facilmente de orgulho, de arrogância, de autossuficiência. Mas quando estamos, então, aflitos, a gente percebe que a gente é pequeno. Né? Quando vem um problema assim grande que a gente não imaginava, que derruba que tira o nosso chão, aí a gente vê que, na verdade, a gente não é nada, a gente é pó,
A nossa vida é um sopro e a gente não tem condições nem mesmo de nos mantermos vivos se não for a graça e a misericórdia de Deus. E aí a gente nós nos aproximamos dele com humildade, que ele espera disso. Eu coloquei aqui 2 versículos, para exemplificar, além do que eu já citei, que nos falam sobre isso, sobre esse cuidado de Deus. Um lá do Antigo Testamento e outro do Novo. Vamos ler primeiro aí juntos o Salmo 145:14? O Senhor sustenta todos os que estão para cair e levanta todos os abatidos. Que verdade preciosa! O Senhor sustenta os que estão para cair e levanta todos os abatidos. Esse é o nosso Deus, o Deus que dá ânimo aos abatidos. E João 16:33, uma palavra de ânimo, de Jesus, é uma convocação que ele nos faz com base na sua própria obra. Vamos ler juntos também? Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma verdade, que podemos crer. Nós vamos ter aflições? Vamos, como falamos, é inevitável. Não temos como escapar. As lutas, as tribulações são inevitáveis. Mas nós podemos crer que Jesus já venceu tudo isso e que ele nos oferece essa ajuda, esse socorro. Mas ainda eu gostaria de trazer mais um ponto, e esse é o ponto que muda a dinâmica, porque até agora estamos falando dessa nossa dinâmica para com Deus, de entender a nossa realidade, a nossa necessidade, e de buscarmos então essa ajuda da parte de Deus, de sabermos que podemos confiar nele. Mas, na verdade, Deus espera que isso vá para além de nós mesmos e que se estenda para as outras pessoas. E aí eu trago essa terceira verdade, essa terceira aplicação do texto, em que nós devemos permitir que Deus nos use como instrumentos de socorro. Porque é isso que acontece aqui no texto. O relato de Paulo é esse. Paulo está falando sobre a vinda de Tito. Olha como ele relaciona a chegada de Tito a uma ação de Deus. Nós não acabamos de ler, ele fala assim, mas Deus, que anima os abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Então, você imagina, a chegada de alguém conhecido, a chegada de um amigo, de um companheiro de Paulo, um ato tão básico, tão simples, tão trivial, que é a chegada de um amigo que ele esperava. Mas Paulo viu nisso a ação de Deus, o trabalhar, o agir de Deus. Ele fala, com isso, Deus estava nos trazendo ânimo, Deus estava nos socorrendo, Deus estava nos trazendo ajuda. E aí no versículo 7 ele diz, ele nos trouxe ânimo não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Então Paulo estava preocupado, como a gente falou lá no início, com essa igreja, com a carta que ele tinha mandado, com a situação que eles tinham lá para enfrentar, que talvez ele tinha sido duro demais, que ele estava preocupado, que eles não se desviassem para uma outra direção. E aí a chegada de Tito, conduzida por Deus, muda toda essa realidade. Um destaque só que eu gostaria de fazer também, um parênteses, que é muito interessante a gente ver como Paulo tinha essa preocupação particular com cada igreja, com cada pessoa. E você imagina quantas igrejas Paulo conhecia? Conhecia profundamente, no sentido dele ter fundado, só pelas cartas. Olha, só pelas cartas a gente tem, começando pela ordem, Romanos, que na verdade era um lugar que ele ainda não tinha ido, mas ele escreve uma carta para aqueles irmãos, porque ele tinha esse interesse por eles. Coríntios, na cidade de Corinto. Depois nós temos os Gálatas, os Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e depois são as cartas pastorais, Tito, Filemon e Timóteo. Então, olha, só por essas cartas a gente vê a relação que Paulo tinha com várias igrejas. Mas ele tinha um cuidado com cada uma delas. Ele tinha um interesse em saber que cada uma delas estivesse bem. Paulo podia olhar para os coríntios e falar assim, olha, vocês são um povinho muito complicado. Já que vocês têm aí um monte de problema, já que vocês estão questionando aí a minha autoridade apostólica, então fiquem aí por conta de vocês. Mas Paulo não, você vê, a vida dele estava totalmente incomodada
por causa daqueles irmãos, por causa daquela igreja. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, como eu falei, é essa chegada então de Tito e como a vida de Tito e a chegada dele foi usada por Deus para transformar a realidade de Paulo, para ser ajuda para a vida dele. Nós sabemos que Deus usa os seus meios para nos socorrer, para nos sustentar. E esses meios podem ser os mais variados. Tem momentos na Bíblia em que Deus trata diretamente com algum dos seus filhos, com alguém. Né? Temos casos em que Deus vai lá e trata pessoalmente. A pessoa está numa situação difícil lá e Deus cuida diretamente. Mas nós também entendemos e vemos muitos outros exemplos em que o meio que Deus usa para nos socorrer, para nos ajudar, são as pessoas. Somos nós mesmos. Por isso que Deus nos convoca para vivermos em comunidade, para sermos igreja, para que possamos cumprir esse papel na vida uns dos outros. Como vimos aqui, nesse caso, o que trouxe ânimo, o que ajudou a Paulo foi a chegada de Tito, juntamente com a notícia daquela igreja. E a gente vê aqui também uma reação em cadeia, né? Porque no versículo 7 que a gente acabou de reler, ele diz que Deus trouxe ânimo não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Então, olha que interessante, né? Aquela igreja animou a Tito com a sua atitude, né? Com essa notícia que Tito tinha para trazer. E aí, quando Tito chega para Paulo, esse ânimo que ele recebeu daqueles irmãos passa, né? Então chega até a vida de Paulo. Uma reação em cadeia, né? E aí ele vai citar sobre a saudade daqueles irmãos, a preocupação que eles tinham com ele, as lágrimas deles, e aí ele diz, de modo que me alegrei ainda mais. Então, através da vinda de Tito, Deus lembra Paulo que ele não estava sozinho. Deus lembra Paulo que Deus continua cuidando e gerenciando tudo. Então, por mais que Paulo tivesse com o seu coração pesaroso por aquela situação, Deus está acima disso e Deus está cuidando disso. E agora, né, depois de um tempo de trabalhar de Deus na vida dele, através desse sofrimento, Deus chega então e traz esse alívio, esse renovo, esse refrigério para a vida de Paulo. E aí Paulo estava preocupado, imagino aqui, né, isso não está escrito no texto, mas pensando assim, será que aquele povo nunca mais vai querer falar comigo? Né? Será que eles estão bravos comigo? E aí Tito chega para ele e fala assim, quer saber, Paulo? Eles estão chorando de saudade de você, Paulo. Eles estão preocupados com você. E que diferença então faz na vida das pessoas quando nós temos esse tipo de atitude? Quando a gente tem uma preocupação legítima e a gente demonstra isso para alguém. Quando a gente chega para alguém e fala assim, eu orei por você hoje. E talvez essa pessoa vai dizer assim, puxa vida, era o que eu estava precisando ouvir. Porque eu estou atribulado, eu estou abatido. Essa é uma via de mão dupla, né? O quanto isso é válido para nós, quando nós recebemos isso, né? Deus age assim para conosco através de alguém. Mas o que eu estou destacando aqui, né, e quero que o que importa para cada um de nós é a parte que cabe a nós, então devemos permitir que Deus nos use como instrumentos de socorro na vida das pessoas. Nós precisamos estar mais dispostos a isso, porque nós vivemos hoje num tempo tão egoísta, né? Temos tanta coisa para resolver. Eu compartilhei com a Amanda um videozinho que eu achei muito interessante. Podia até ter trazido para colocar aqui, eu não imaginei. A gente sabe que hoje, né, vídeo é o negócio do momento, né? Então todo mundo compartilha, produz vídeo e faz as coisas para o bem ou para o mal, né? Coisas muito boas, inspiradoras, ao mesmo tempo coisas tão inúteis, coisas tão baixas e fúteis. Mas eu vi esse vídeo aleatório, assim, de um rapaz que eu não faço ideia quem seja, alguém lá dos Estados Unidos, que ele recebe desafios positivos das pessoas, sabe? Então, assim, a pessoa dá a ideia de uma coisa que ele pode fazer por alguém. E a ideia que a pessoa deu foi de que ele chegasse para alguém desconhecido, pedisse um abraço. E a primeira pessoa que desse um abraço nele, essa pessoa, ele deveria dar $500 para a pessoa, porque é alguém que tem condição, né? E ele topa o desafio, ele vai fazer isso. E aí está passando pela rua um senhorzinho muito simples, humilde, de bicicleta. Ele pede para esse senhor parar e ele pede um abraço. Ele fala assim, eu não ganhei nenhum abraço hoje ainda, o senhor pode me dar um abraço? E aí esse senhor vem e dá um abraço. E daí ele começa a conversar, a gente vê que esse senhor, ele não sabe nem falar inglês direito, ele usa as palavras tudo erradas, assim. Ou seja, ele é um imigrante, né, alguém aí latino que foi trabalhar lá, tentar ganhar vida, que está trabalhando no serviço mais simples possível, um senhor, né, já com uma certa idade, com as mãos todas sujas e aparentemente tem até umas marcas de machucado, assim, talvez um trabalho muito pesado.
E aí, quando ele entrega aquele dinheiro para esse senhor começa, ele não sabe se ele chora, se ele dá risada, e esse senhor fala assim: hoje, no trabalho que eu estava fazendo, no final do serviço, o rapaz da casa deu $20 para cada um dos que estavam trabalhando lá. E ele não deu para mim. Ele é o único, não sei por que motivo, que não recebeu o valor daquela pessoa. Mas o mais chamativo nesse vídeo é que o rapaz que está entregando, ele usa o termo dizendo assim, que Jesus ama ele. Não sei se o rapaz ele é um cristão exatamente, mas ele usa esse termo, então deve ser. E o senhor que recebe também, fica várias vezes nesse momento que ele está rindo, chorando, não sabe o que ele está fazendo, ele olha para o céu e ele fala, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Claro, eu não tenho $500 para sair distribuindo na rua, mas você vê que uma ação de um desconhecido, que quase que por uma brincadeira de internet, você imagina a diferença que fez na vida de uma pessoa. Essa pessoa recebeu aquilo como um sinal do amor de Deus por ele. E nós podemos ser mais usados. Será que não podemos? Será que nós já temos feito tudo o que está ao nosso alcance para sermos bênção na vida das pessoas? Será que a gente tem usado a nossa boca o quanto a gente poderia para levar boas notícias, como Tito chega falando para Paulo? Para dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, de falar assim, você não está sozinho, nós estamos aqui com você, eu estou aqui com você. Olha, se você precisar de alguma coisa, esse é o meu telefone, ou você tem meu telefone, você pode me ligar, você pode contar comigo. Olha, eu tenho orado pela sua vida, pela sua família, para que Deus continue o ajudando, o dirigindo, conduzindo a sua vida. Se fizermos isso, se nos dispusermos mais para sermos esses instrumentos na mão de Deus, mais pessoas serão animadas através de nós. E esse eu creio que é o desafio que todos nós temos nos dias que vivemos. Como eu falei, dias tão frios, dias de tanta indiferença, dias de tanto orgulho, tanto egoísmo, que Deus nos desperte para que façamos isso. E que possamos também, então, renovar no nosso coração essa confiança de que Deus sempre fará isso conosco. Da mesma forma como Ele nos convoca para alcançar os outros, sempre no momento que for o tempo certo dEle, o tempo oportuno, Deus também levantará pessoas, situações, seja lá o que for, para nos trazer o ânimo necessário. Provavelmente Deus estava querendo trabalhar na vida de Paulo, até aquele momento, que não resolveu isso antes, mas no momento oportuno chega Tito, e chega o alívio, e chega o socorro, e chega a alegria, e chega o refrigério. E esse é o nosso Deus, que no momento que Ele sabe que é o momento certo, o momento oportuno, por mais difícil que seja a situação, nós podemos continuar crendo que Ele mandará o alívio e o socorro que nós precisamos. Eu quero encerrar essa reflexão com mais alguns versículos de 2 Coríntios mesmo. Esse texto talvez seja um dos trechos mais conhecidos de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Você pode ler comigo? Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Amém? Que esse seja o nosso proceder, assim como era o de Paulo. Você vê que mesmo essa compreensão tão maravilhosa e clara de Paulo não livrou ele de passar por momentos de temores, de aflições, de dificuldades. Mas ainda assim, ele sabia que em determinado momento Deus iria agir e que isso é o que sempre prevalecia na sua vida. Por isso que Paulo resistiu, por tantas lutas, por tantas prisões, por tantas perseguições. Porque em última instância, quem prevalecia na sua vida era a mão de Deus e o cuidado de Deus na sua vida. Amém?